Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos para mais uma aula aqui de Biologia 2 pelo segundo ano. E agora a gente vai falar sobre as aves. Só que tem um negócio. No plantão anterior eu falei que a gente ia falar sobre mamíferos, mas eu resolvi deixar os mamíferos para o final, porque para seguir a ordem da apostila e também porque mamíferos eu quero abordar e fazer uma comparação, fazer algumas coisas com pesquisa com mamíferos, então vou deixar essa parte mais para o final. Então a gente vai falar agora sobre ave, vai ser uma aula bem curtinha, tá? Eu espero que vocês gostem e vamos lá. Então, primeiro, o nome é classe aves mesmo, tá? Então, aqui está em latim e a gente abordou, a gente fez essa conversão do latim direto para o português. Então, diferente do que a gente viu nos répteis, que era classe Reptilia, e aí aportuguesado ficam répteis, e ali no anfíbia aportuguesado fica anfíbios. Aqui não, aqui é classe aves e no português fica aves mesmo, ok? Só para tirar essa dúvida aí, caso alguém tenha essa dúvida. E aí, o que a gente vai ver? As aves, a principal característica delas é ter uma pena, tá? E bico sem dente. Só que tem que ter cuidado. A primeira característica mesmo é pena. Tem pena, é ave. Bicos sem dentes é uma segunda característica que está presente na maioria das aves, mas nem todas estão bem assim com bico sem dentes. Tem algumas aí a nível histórico, vamos dizer assim, a nível de fósseis, em que elas tinham bico com dentes. Tem algumas evidências disso. Então, é claro que isso não vai ser nunca cobrado no vestibular, pelo menos não nesse ano, nos próximos anos, acho que não. Mas isso é uma característica mais no nível de conhecimento geral que eu estou trazendo para vocês. Mas tem pena, é ave. E aí, por que eu estou mostrando? Professor, por que você está mostrando aí o morcego? Então, porque veja bem, tem muita gente que acha que morcego é ave. Talvez você que esteja vendo isso aqui agora vai achar que morcego é ave só porque ele voa, né? E não é bem assim. Não é só porque o animal voa, porque ele é de fato uma ave. Entretanto, é interessante porque o único mamífero voador é o morcego. Então é importante não confundir. Eu vou falar mais sobre isso, sobre os mamíferos, na próxima aula. Então é importante não confundir. O morcego não é ave. Não é ave porque bate o olho aqui na foto e veja, ele tem pena? Não, aquilo ali é pelo, não é pena. Ele tem bico? Não, ele não tem bico. É um bico sem dentes. Também não. Ele tem dente, ok? Tem uma boca com dentes. Então ele não é uma ave. Características secundárias, isso aqui é muito importante. Características secundárias que a gente vai ver são as características ali relacionadas à adaptação, ok? Pena também é uma adaptação, mas é uma coisa que eu vou falar mais quando a gente for falar de geral, fazer um comparativo lá em mamíferos sobre pena e pelo. Então vamos ver aqui quais são as características secundárias. Eles são endotérmicos, diferentes de todos os animais de peixe, de anfíbio e de répteis que eram ectotérmicos. Agora a gente está começando a ver um animal endotérmico, quer dizer que ele controla a sua temperatura, independente da temperatura do ambiente. Mas lembra sempre que tem um limite. Claro que se for uma ave da Amazônia, for para um lugar que fica menos 10, ele vai ter um problema. Ele não vai controlar de fato sempre a sua temperatura. Da mesma forma que se for uma ave de um ambiente mais frio e ficar num ambiente, sei lá, de 40 graus, ele também vai ter uma regulação um pouco dificultada. Então tem todo um limite. Mas no geral, quer dizer que endotérmicos controlam sua própria temperatura independente do ambiente. Eles têm um metabolismo elevado. Esse metabolismo elevado, ele é necessário para o voo. O voo tem um grande gasto de energia. Esse gasto de energia faz com que esses animais necessitem fazer uma quebra, ter um metabolismo mais acentuado, mais elevado. Então eles têm esse metabolismo elevado. E esse metabolismo elevado casa com a questão de ser endotérmico. Porque se ele fosse ectotérmico, a gente viu lá que organismos ectotérmicos, eles não... o metabolismo deles depende muito da temperatura do ambiente. Como as aves são animais que vão em grandes distâncias, a gente acaba fazendo com que a necessidade do metabolismo seja elevado, sempre constante.
ok? Eles não podem se dar a luxo de baixar ali para 20 graus e 25. Não pode se dar esse luxo igual tinha lá em répteis, aves e em répteis, anfíbios e peixes. Então, você tem toda essa característica aí junto com a outra, tá? O metabolismo elevado, ele está casando com um corpo endotérmico. A fecundação é interna, ou seja, a gente tem aí os gametos se encontrando dentro do corpo do organismo, tá? Que era diferente de anfíbios e na maioria dos peixes. E tem um coração com 4 cavidades. De novo, essa questão de coração a gente vai falar mais especificamente lá no quarto bimestre. Por enquanto, eu vou dar aqui só um geralzão. Um coração com 4 cavidades, ele é importante porque ele tem uma circulação dupla e completa. O que isso significa? Ele tem 4 cavidades, por isso ele é chamado de tetracavitário. E aí o que acontece? A circulação dupla a gente já viu lá em anfíbios e tem em répteis também. O sangue passa 2 vezes pelo coração. Então, o que isso significa? A gente tem aqui, ó, a gente tem aqui uma passagem, tá vendo aqui, ó, dessa parte aqui, acompanha aqui no desenho. E aí ele vai passar aqui nessa parte aqui que é o átrio direito. E aí ele vai passar por aqui, vai para o pulmão, lá no pulmão vai ter as trocas gasosas, vai jogar para fora do corpo o gás carbônico e vai pegar o oxigênio. E aí esse sangue rico em oxigênio agora ele vai voltar para o coração. Então ele passou 2 vezes, tá? Uma vez rico em oxigênio, outra vez rico em gás carbônico. E ela é completa porque esse sangue rico em oxigênio não se mistura com sangue rico em gás carbônico. Não se mistura porque essa troca ela vai acontecer lá no pulmão, tá? Nos capilares do pulmão. E no corpo, quando for lá para as células, vai acontecer ali nos capilares. Então não vai ter uma mistura, vai ter uma troca, ok? Isso aqui a gente vai ver mais a fundo no quarto bimestre. Só para você precisar entender que esse coração aqui, quando ele é comparado a um coração de 3 ou 2 cavidades, ele permite uma maior eficiência na distribuição de oxigênio e nutrientes, tá? Não quer dizer que o coração com 2 ou com 3 cavidades ele é menos evoluído. Não quer dizer isso, ele é menos adaptado. Não é isso. Isso quer dizer que existem adaptações diferentes para cada um. Para um animal que vai ter um grande gasto energético, esse coração é mais eficiente quando comparado com o coração de 2 cavidades, tá? Tem essas nuances assim na biologia que é importante ter em mente bem declarado para não sair fazendo afirmação louca por aí. E eles também têm o que a gente chama de ossos pneumáticos. Ossos pneumáticos é o que a gente pode dizer que são ossos ocos, tá? Mas perceba que ele não é totalmente oco. Na verdade, ele tem umas cavidades aí aeradas. É uma cavidade onde o ar passa mais facilmente. E isso faz com que esse osso ele também seja mais leve. Por que leve? É uma adaptação para o voo, tá? Então é importante ter isso em mente, que esses ossos pneumáticos são uma adaptação para ter um corpo mais leve, e ter um corpo mais leve facilita o voo. Perceba que as aves não são animais grandes como um crocodilo de 4 metros, um tubarão de 6, tá? Uma cobra de 8. Não é, tá? Porque ele é um animal, mas tem que ser um animal mais leve. Se fosse um animal muito pesado, isso dificulta o voo. Quer dizer que animais pesados não voam? Não é bem assim, tá? O pavão voa, mas é um voo bem assim, bem raso, bem fraco, comparado a uma gaivota, por exemplo, comparado a um pombo, tá? Outras características aqui, tem respiração pulmonar com auxílio dos sacos aéreos. Os sacos aéreos é como se fossem sacos onde você tem um armazenamento maior de oxigênio durante a respiração. É como se fosse uma expansão do pulmão. Então ele consegue agregar mais oxigênio. Qual é a necessidade de oxigênio no corpo? Não pode esquecer nunca. A gente pega oxigênio para fazer o que? Respiração celular. E respiração celular vai produzir energia. Então a respiração pulmonar com sacos aéreos está relacionada a um metabolismo mais elevado, está relacionada a uma adaptação para endotermia e ter mais energia, tá? Então tem que casar, tem que ver que as aves ela tem todas essas características em comum ali, todas essas características que agregadas
estão relacionados à adaptação para o voo. No geral, tá? No geral. Tem, claro que tem exceções. A gente vai falar um pouquinho das exceções daqui a pouco. Elas excretam, assim como os répteis, elas excretam ácido úrico. E uma coisa que é importante também lembrar é que ácido úrico, a excreta é sempre uma substância que o seu corpo produz e não pode armazenar no corpo. É uma substância que ela faz mal, ela é tóxica. Por ela ser tóxica, a gente tem que enviar isso para fora do corpo. Mas para enviar isso para fora do corpo, eu tenho diferentes formas. Dependendo de qual é o tipo de excreta, eu também posso armazenar por um tempo e depois jogar fora. Eu posso armazenar por um tempo moderado, ou eu posso armazenar por muito tempo. E aí que é importante, a gente também vai aprofundar mais disso no próximo bimestre. Mas o ácido úrico, ele é o que é o menos tóxico, tá? Ele, por ser o menos tóxico, e ele também é o menos solúvel em água, você acaba tendo uma economia de água. Então esses animais aqui, que excretam ácido úrico, eles, para fazer a excreta nitrogenada deles, eles também não usam tanta água, tá? Eles não precisam de tanta água. Isso permite também fazer com que eles tenham um maior armazenamento. E esse maior armazenamento a gente viu lá em répteis que ele é interessante para embrião, tá? Porque o embrião ele vai ficar ali dentro do ovo, o ovo com casca, que as aves também colocam o ovo com casca. E aí esse ovo com casca, então vai ter um embrião dentro, o embrião vai fazer excretas, só que como ele está dentro do ovo, essa excreta não tem como sair do ovo. Então dentro do ovo tem que ter uma estrutura que seja armazenada, que sirva de armazenamento para essa excreta. E aí a gente viu que quem faz isso lá é o alantoide. Então a gente viu isso na aula de répteis. Então é importante pensar que isso está relacionado a embrião. E no adulto é o seguinte: você pensa se uma ave tivesse uma bexiga e a bexiga estivesse cheia para urinar, igual fica em nós. Isso ia dificultar o voo também. Então, acumular pouco ácido úrico com pouca quantidade de água é interessante também para manter essa relação entre peso e eficiência de voo. Então, tem sempre que pensar dessa forma. Tudo que a gente está vendo aqui são adaptações interessantes para o voo. A glândula uropigiana. O que é a glândula uropigiana? Provavelmente você já viu os animais assim se picando, né? Eles ficam se picando no corpo de uma parte de trás e vai passando para as outras. Geralmente os animais que estão fazendo isso, eles estão passando uma substância que sai dessa glândula uropigiana através do seu corpo, e isso faz com que eles fiquem impermeabilizantes. Eles secretam essa substância impermeabilizante, e ser impermeável quer dizer que tem dificuldade de transporte de água por ali. Então, geralmente os animais que fazem isso são animais que estão adaptados para mergulho. Por quê? Porque se ele mergulha sem passar essa substância impermeabilizante, na hora em que ele for mergulhar, a pena vai ficar encharcada. E aí você pensa assim, quando você já entrou de roupa numa piscina, por exemplo, quando você entra de roupa e sai, você vê que a sua roupa ela ficou encharcada ali com a água e você fica mais pesado. Aqui é a mesma coisa. Se essas penas ficassem muito encharcadas, eles iam ficar muito pesados e não iam conseguir voar e nem sair da água. Então você perceba que é uma adaptação para que deixe essa pena impermeabilizada, para que não acumule muita água nela. E aí ela consegue mergulhar e caçar ali e sair com a sua presa. Então é uma adaptação muito boa para mergulho. E tem também a moela. A moela, o que como está dizendo aqui, o local com tubo digestivo que possui pedras, que estão chamadas de gastrólitos. E aí você pode estar pensando assim, pedras, né? Pedras. Pô, caraca, tem pedra ali dentro do corpo do criatura? Tem. Na maioria, tá? Essas pedras são o seguinte, muitas dessas aves, ao longo da vida, ela de fato não é nem sempre uma pedra, ela pode ser também pequenos grãos de rochas, areia, tipo de minerais, outros minerais também. Mas que aí eles vão se acumulando, né? Vai ficar ali se acumulando uma grande quantidade lá no
nessa moela, nessa parte ali que é antes do intestino. E o que acontece? Isso acaba sendo um substituto para os dentes, porque conforme a comida for passando ali nesses grãos e o animal for se movendo, esse grão vai causar um atrito um entre o outro. E aquilo que estiver no meio vai ser triturado. Então isso aqui serve como se fosse um tipo de digestão, de mastigação, vamos dizer assim. É um tipo de mastigação. Ok? Então isso também é uma característica muito evidente em aves. Não é exclusivo de aves, tá? Mas é muito presente em aves. E aí vem a grande questão. Todas as aves voam? Né? Você provavelmente vai ver, não, pô. Né? Tem os pinguins, isso, eu tive pinguim, já vi um pinguim ao vivo. Isso aqui foi uma foto minha de 2013, 2012 na verdade. Estava no meu primeiro trabalho de campo lá em Ilha Grande. Eu tive esse prazer de encontrar com um pinguim na praia, quando eu estava fazendo trabalho de campo. E foi uma experiência bem legal. A gente não podia tocar no pinguim porque ele poderia se sentir acuado, medo, ficar estressado, e também pode ter alguma doença que pode transmitir para pessoas. Então a gente é sempre recomendado não tocar em animal silvestre. E aí então a grande questão. O pinguim é um dos animais mais famosos que não voam. Né? Eles não voam. Nenhum pinguim voa. Tem avestruz também, avestruz não voa. Tem o kiwi, kiwi é um animal que também não voa. Existem outros animais aí que não voam, mas não vou me lembrar de cabeça agora. Mas o que é interessante pensar é o seguinte: o voo ele está relacionado a um bater das asas. O que move as asas, o que move o corpo do animal são os músculos. E aí então, para que o músculo consiga se mover, para que ele tenha uma tração, ele tem que estar inserido, ele tem que ter um ponto de inserção no osso, tá? Porque o osso é a parte que esses animais mais vão precisar mexer para poder voar, para poder se locomover. Então a gente tem aí essa quilha, em que vai estar na parte central dos animais, do qual esses animais têm uma inserção muscular ali, tá? O músculo está inserido nessa quilha. Aqueles animais que não voam não têm então essa associação desse músculo na quilha, ok? A quilha existe, mas não tem essa associação ali entre o músculo e a quilha. Então essas aves acabam sendo classificadas como aves ratitas. As aves que voam são chamadas de aves carinatas. Então é importante pensar o seguinte: os pássaros, tá? Todos os pássaros são animais que voam, mas nem toda ave é um pássaro. Todo pássaro é uma ave, mas nem toda ave é um pássaro. Além disso, a gente vai discutir um pouco mais também sobre a classificação ali. Tem animal que é uma ave, que não é pássaro, mas que também voa. Porque pássaro é uma classificação biológica, uma ordem dentro lá da classe das aves. Tá? Vou falar um pouquinho mais disso na questão de material de apoio. Mas aqui é só importante entender por que elas não voam. E aí tem essas outras características secundárias aqui também. Tem um cuidado com a prole e os restos alimentares que saem pela cloaca. E essa cloaca, ela acaba também sendo uma estrutura ali de reprodução. Ou seja, sai urina, sai as fezes junto ali, que é o ácido úrico, sai tudo junto, tá? As fezes também é a estrutura de onde tem a entrada do órgão sexual, masculino ou feminino, e aí tem a reprodução interna. E esse cuidado com a prole é uma coisa muito interessante que a gente vai discutir, pretendo discutir mais com vocês no plantão de dúvidas e na aula da semana que vem sobre mamíferos, tá? Porque aves e mamíferos são os animais onde você tem um maior cuidado com a prole. E aí isso também está relacionado a uma maior dependência dos filhotes. Répteis e anfíbios, eles são um pouco mais, assim, no geral, tá? Não estou falando de todos, não estou falando de algum específico, não, estou falando no geral. Sempre tem um específico ou outro que não é tanto assim. Mas no geral, os filhotes de peixes, anfíbios e répteis são mais independentes do que os filhotes de aves e mamíferos. Mas a gente vai discutir isso mais a fundo, ok? Porque isso é uma questão mais
de comportamento animal, não é uma característica morfológica, uma característica assim, de critério de classificação. E aí então é isso que a gente vai ver um pouquinho lá que eu pretendo discutir com vocês. Aqui são dois vídeos, um aqui é uma ave que ela tá tentando quebrar um ovo e aí ela vai fazer vai usar uma ferramenta, vamos dizer assim, vai tentar usar uma ferramenta para quebrar um ovo. Isso é um comportamento bastante, vamos dizer assim, bastante complexo, que até hoje só é visto em mamíferos e aves. E nesse aqui na direita são os pinguins que roubam pedras dos ninhos dos próprios companheiros, ok? E aí é uma coisa que a gente pode discutir, isso também legal a nível de reprodução. E eu vou botar isso tudo no material de apoio. Eu espero que vocês participem do próximo plantão de aulas. A aula, como eu falei, era para ser bem curtinha mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.